O tratado pandémico. Há muita confusão acerca do tratado pandémico, porque na prática não é um documento, mas são dois. Isto começou em 2022, eu já estou nisto desde 2022, que foi quando eu lancei a petição por um referendo sobre a adesão de Portugal ao tratado pandémico. Fiz a petição, ela conseguiu as assinaturas e foi a plenário. O que eu pretendia com a petição não era simplesmente rejeitar o tratado, era criar discussão pública, que isto não fosse mais um tratado, mais um acordo que nós ouvimos falar na televisão e que é um bocado aprovado na Secretaria e que nós não sabemos muito bem o que é, nem que implicações vai ter na nossa vida. Portanto, na altura fiz a petição e não faço só petição por fazer petições, eu depois faço a petição e ando em cima do acontecimento para tentar perceber o que é que se passa. Então, o tratado pandémico não são exatamente, são dois documentos. Um deles é o Regulamento Sanitário Internacional, que é um regulamento que já existe há muitas décadas, que é um regulamento que abrange, que é uma coisa que gera a saúde mundial dos 194 países. E depois há outro que é o Acordo sobre as Pandemias. O que é que aconteceu? Para eles fazerem um tratado pandémico, um acordo pandémico, eles primeiro tiveram que mudar o Regulamento Sanitário Internacional. Ou seja, é como se Portugal quisesse fazer um acordo comercial com Espanha, mas primeiro tivesse que mudar a Constituição para que o acordo pudesse ser aplicado. É isto que aconteceu basicamente na OMS. Eles primeiro tiveram que mudar o Regulamento Sanitário Internacional para que depois o tratado pandémico pudesse ser aplicado. Primeiro. Depois, o que nós temos 10 dias para rejeitar são então emendas, que são alterações, que foram feitas a esse Regulamento Sanitário Internacional e que foram aprovadas na Assembleia Mundial de Saúde em 2024, em Genebra. Eu estava lá, inclusive, eu fui lá a uma manifestação, que houve uma manifestação mundial que houve às portas da Assembleia Mundial de Saúde, de pessoas de todos os cantos do mundo. Estive com o Dr. Robert Malone, criador de tecnologia da mRNA, e todas as grandes vozes contra estas questões da pandemia, e foram aprovadas estas alterações. Na altura, se calhar não sabem, mas o tratado pandémico estava para ser aprovado nesta altura, mas não foi. Não foi porque eles não conseguiram chegar a um acordo. Então a Assembleia Mundial de Saúde, na altura, disse: temos um ano para aceitar, fazer um esboço do tratado pandémico, haja um acordo, porque senão fica suspenso indefinidamente. Essas emendas ao Regulamento Sanitário Internacional que foram aprovadas, os países, ou a maioria dos países, tem 10 meses para as rejeitar. Ou seja, supostamente aquilo é mandado cá para fora e os países têm que discutir entre si, entre as pessoas dos governos, e nós aceitamos isto, ficamos calados. Se rejeitamos, temos que mandar uma carta ao diretor-geral da OMS a dizer que o país A, X ou Y rejeita as emendas. E são estas emendas, este prazo, que termina dia 19 de julho. O tratado pandémico, para cumprir esse prazo que foi estipulado no ano passado, eles aprovaram uma coisa, apesar das notícias que saíram nos órgãos de comunicação social, o tratado pandémico não foi aprovado. Na prática, eles só aprovaram que vão aprovar. Por isso é que não vai haver qualquer votação no Parlamento, não vai haver qualquer discussão na Comissão Europeia, porque na prática ainda não há nada. Há só, nós vamos aprovar um tratado, mas isto só vai ser para o ano. Por isso não adianta procurarem votações em lado nenhum, porque o tratado ainda não foi aprovado. O grosso, o sumo, a questão essencial do tratado ainda não foi, eles ainda não conseguiram chegar a um acordo. Não conseguiram porque, efetivamente, as questões de soberania e da autodeterminação de saúde, ou seja, de nós podermos escolher aquilo que melhor achamos para nós, estão mesmo lá e os países não se entendem por causa disso, porque senão já tinha sido um acordo. Portanto, o grosso do tratado pandémico só sai para o ano. O que nós temos até dia 19, então, são as emendas ao Regulamento Sanitário Internacional. Estas emendas, a maior alteração que elas propõem é o diretor-geral da OMS poder declarar de forma unilateral e contra os seus próprios conselheiros uma emergência pandémica ou uma pandemia
como uma emergência de saúde pública de caráter internacional. Ou seja, ele pode pôr o mundo em estado de sítio por livre e espontânea vontade. Esta emergência de saúde pública de caráter internacional é então alargada para abranger pandemias. E isto é o fulcral da questão, porque podemos parar o mundo porque foi identificado um patógeno, um patogénio, em alguma parte do mundo pode nem ser risco real, pode ser apenas risco potencial, ter um potencial de ter uma grande taxa de mortalidade, do que podemos falar sobre isto, as evidências que existem são muito questionáveis e isto é mais uma ilusão de emergência do que propriamente uma emergência real. As pandemias não são assim tão frequentes, nem se espera que venham a ser frequentes, mas isto foi alterado e vai ser posto em prática. Para além disso, há outras emendas que foram feitas, que eu tenho que usar aqui a minha cábula, porque isto é muita coisa. Por exemplo, no artigo 4 das novas emendas, eles pedem que cada país crie um lugar ou 2 lugares de uma autoridade responsável. Exige que os Estados-partes criem 1 ou 2 entidades que devem coordenar a implementação destes novos regulamentos dentro da jurisdição do Estado-parte. Então, os Estados concordam criar um gabinete que gira ou tente implementar as novas medidas de regulamento dentro de cada país. Isto, para mim, já é a OMS a querer se meter dentro da soberania de cada país. Portanto, se nós estamos a concordar que foi implementado pela OMS, nós estamos a concordar em criar um gabinete para que essas regras sejam implementadas, muitas vezes à custa da alteração da Constituição, que isso já se tentou fazer, mas neste momento está em stand-by, isto já é de alguma maneira estarem-se a meter na governação do país. É aí que há a diferença entre o tratado pandémico e as emendas ao Regulamento Sanitário Internacional. O verdadeiro perigo está no regulamento, quando ele é alterado, e depois a implementação é feita com o tratado. Efetivamente, no Acordo das Pandemias, no artigo 24.2 diz, passo a citar, nada no acordo sobre pandemias da OMS deve ser interpretado como concedendo ao Secretariado da OMS, incluindo o Diretor-Geral da OMS, qualquer autoridade para direcionar, ordenar, alterar ou de uma forma prescrever as leis nacionais ou domésticas, conforme apropriado ou as políticas de qualquer parte, ou para determinar ou de outra forma impor qualquer requisitos para que as partes tomem medidas específicas para proibir ou aceitar viajantes, impor mandatos de vacinação ou medidas terapêuticas ou de diagnóstico ou implementar lockdowns. Efetivamente, por muito que digam que o tratado pandémico não se queria imiscuir na soberania nacional, houve necessidade de colocar este artigo dentro do acordo pandémico. O que na prática este artigo nem faz muito sentido, porque a OMS nunca teve autoridade e não tem para impor o que é que seja, nem durante a pandemia. Quem impôs foi os países. A questão é essa. Mas eles podem não ter o poder de impor, mas podem sugerir que uma doença é muito mortal e que é preciso vacinar toda a gente com qualquer coisa, ou que é muito importante que as pessoas sejam rastreadas quando vão de um ponto para o outro. Depois tomem lá o bebé e países desenrasquem-se. O que a OMS pede, e os países que se comprometem, é depois a gerir isto, a gerir a desinformação, a gerir as questões como foi feito, como para gerir as taxas de vacinação, a gerir, controlar as pandemias. Os países é que depois fazem isso. Na questão por exemplo, da questão, eles falam muito, por exemplo, temos que controlar a desinformação. Por exemplo, no anexo 1 das emendas, exige que os Estados-partes desenvolvam, fortaleçam e mantenham capacidades essenciais em relação à comunicação de risco, incluindo o tratamento de desinformação e de informação incorreta. Ou seja, os Estados comprometem-se a gerir a desinformação. Mas Marta, agora, então assim, então deixa-me colocar assim, isto parece, para nós que somos leigos, não para vocês que são da área de saúde, mais um acordo comercial, ou sentem
que há aqui efetivamente ciência e saúde por detrás deste tratado? Isto, e cá está, a questão das emendas, que é a base do tratado pandémico e que impõe estas questões da censura, da liberdade individual, da imiscuição da soberania e depois as questões também das emendas que falam dos IDs digitais, dos cartões de vacinação e dessas questões, são a base para o tratado. O acordo pandémico é sim um acordo comercial, é um acordo. Basicamente o que é que aconteceu? Foi criado pelo Fundo da Pandemia, que é o Fundo do Banco Mundial, um projeto de vigilância de patógenos no qual já se investiram 2,1 mil milhões de dólares. É muito dinheiro de doadores. Ou seja, andamos a vigiar se aparece mais bichinhos por aí. O CEPI, que é uma das principais financiadoras da OMS, está a desenvolver o projeto Missão dos 100 Dias. Ou seja, eles comprometem-se que no momento em que o diretor-geral da OMS declara uma pandemia, eles têm uma vacina pronta em 100 dias. Para isso, o que é que eles precisam? Precisam digitalizar tudo, precisam que cada pessoa tenha uma carteira digital, precisam que cada pessoa tenha dinheiro digital e precisam que cada pessoa tenha um cartão de vacinação. Tudo digital para que... Esta parte é muito importante. O que tu estás aqui a dizer é muito importante. Atenção a todos que estão aqui a escutar-nos. Portanto, estás-nos a dizer que, de acordo com este tratado e esse regulamento interno, pode haver aqui, portanto, alguém a decretar esse estado de exceção e, de repente, ser considerado a necessidade urgente de se vacinar, de se criar uma vacina em 100 dias, é o que tu estás a dizer. Sim, porque isto é um projeto que está a ser desenvolvido por um dos financiadores da OMS. Por exemplo, foi criado um centro de pandemias em Berlim em 2001, na cidade do Cabo, ao centro de mRNA da OMS. Isto está a ser criado porque há toda uma indústria à volta das pandemias que foi criada. Isto é um acordo comercial para garantir o financiamento destas organizações privadas. E eu garanto, no partir do momento em que houver tudo, e depois isto é baseado no conceito One Health, em que tem que haver um contínuo monitoramento de todas as partes da nossa vida, o ambiente, os animais e os seres humanos. Se temos toda uma estrutura burocrática a monitorizar toda e qualquer coisinha que aparece em todas as áreas da nossa vida, eu garanto que eles vão encontrar, e quando quando o salário das pessoas depende de haver pandemias, eu garanto que vão haver pandemias, sejam reais ou fictícias. Só o próprio nome, tratado pandémico, me faz confusão, para ser suave. Porque, como a Marta Gameiro diz muitíssimo bem na passagem do livro, pandemias são acontecimentos relativamente raros. Então, se pandemias são acontecimentos relativamente raros, faz-se um tratado pandémico. Sou eu que estou maluco ou está tudo maluco? Mas que conversa é esta? Então vai-se mobilizar o mundo inteiro para alguma coisa que acontece só muito de vez em quando. Tanta coisa mais importante para tratar, tanta coisa que mais importante para mobilizar as pessoas, os cidadãos da União Europeia, da África, da Ásia, da Oceania, do que é que seja. Isto tudo, lá volto eu a dizer mesmo, está tudo centrado num modelo antigo que ninguém quer largar mão, que é uma leita, um comprimido. Tudo está centrado no vírus, na bactéria, no protozoário, no fungo, do raio que o parta, que nos possa pousar no terreno. O terreno somos nós. Reparem que ninguém perde um segundo a dizer como é que nós podemos fortalecer o nosso sistema imunitário para não estarmos preocupados com a próxima pandemia que se calhar só na quarta geração a partir de agora é que aparece aí. Porque se só tivéssemos essa informação, se os políticos dessem essa informação, o Sobrinho Simões dizia num artigo notável que escreveu na entrevista, que escreveu em 2000, que deu ao Diário de Notícias em 2019, que teremos no futuro as doenças que os políticos quiserem. Eu não posso concordar mais com ele. Em vez de estarmos a ensinar as pessoas a defenderem-se dos vírus todos possíveis e imaginários que queiram pousar em nós, está tudo aqui tratado pandémico. Está-se a dar à Organização Mundial de Saúde uma força que ela não tem nem merece. Quem já viu isto foi a Argentina e os Estados Unidos. Já perceberam que a Organização Mundial de Saúde não merece ser o pivô de toda esta questão. E explica o porquê, e se me der a oportunidade eu vou-lhe dizer.
Eu estou aqui, eu já escrevi 2 artigos, todos os sábados, sai uma coisa minha na Sábado Online. 2 semanas seguidas, seguiram 2 artigos. Um Ciência e Poder 1, Ciência e Poder 2. Eu um deles dizia que a imunidade, voltando à imunidade, que é disso que estamos a falar, não é? Nós estamos, no fundo, a tratar da imunidade. Vacina ou não vacina, ou o que é que seja, é para tratar da vacina. Só que ninguém fala nisso. Porquê? Porque é uma vergonha o que a Organização Mundial de Saúde fez. Oh, Lisa e Marta, dá-me um prazer enorme dizer isto, não é? Porque, de facto, ninguém sabe, ou pouquíssima gente sabe, para alertar as pessoas para a barbaridade que é o que se está a passar com a Organização Mundial de Saúde, e por isso é que há países que já saltaram fora. Muita pena tenho eu que o nosso nem equacione o fazer a mesma coisa, ou deixar de fazer, pôr à discussão, pelo menos, não é? É pôr à discussão o assunto, porque de facto há assunto que pese mais do que os assuntos relacionados com a nossa saúde. E isto de facto tem a ver com a nossa saúde. O que é que interessa a pessoa ter as skills todas que tiver para ser um fantástico profissional se não tiver saúde? Se não tiver saúde não quer fazer nada. E de facto, para que saibam, as pessoas que ainda não sabem, que a Organização Mundial de Saúde está a pôr em causa a imunidade coletiva. Tem uma frase que é assim: a imunidade desenvolvida através de infecção prévia, que é o que tem sucedido desde a antiguidade, é agora, por encanto, posta em causa pela Organização Mundial de Saúde. E então, reparem só nisto. Dia 9 de junho de 2020, a Organização Mundial de Saúde diz: a imunidade natural é um elemento-chave da imunidade coletiva. Repito, 9 de junho de 2020. Nada mais justo, nada mais correto. A imunidade natural é um elemento-chave da imunidade coletiva. A imunidade natural é que se adquire através da infecção prévia, como acontece desde que o homem chegou ao planeta Terra, ou apareceu no planeta Terra. 9 de junho, repito. Dia 15 de outubro do mesmo ano de 2020, o Covid apareceu em março, a mesma Organização Mundial de Saúde diz isto: se não estiverem sentados, sentem-se, não são capazes de cair com a violência do que eu vou dizer. A nossa diz: imunidade coletiva é um conceito usado para a vacinação. Repito, imunidade coletiva é um conceito usado para a vacinação. Ou seja, é a perfeita perversão da ciência, nos leva de facto a pensar que a única maneira de alcançar a imunidade coletiva é por via da vacinação, o que é descarado e redondamente falso. É mentira. Não é preciso ser catedrático nem doutor para se perceber isto. A vacina dá uma imunidade dirigida para o agente, para o micro-organismo que está a tentar entrar. A imunidade natural dá para tudo, não é? Para esse, para os outros, para a família, para os primos, para os amigos, para os vizinhos, para tudo quanto é micro-organismo. Ainda por cima, repare-se nisto, que realmente faz de facto um bocadinho de confusão imaginar. Isto tudo é à volta do Covid-19 que entrou em março de 2020 e da vacina para o Covid-19, tentando, logicamente, obstacularizar a entrada do vírus Covid-19. Então, já a própria expressão da vacina para o Covid-19 é uma apropriação semântica, é uma estratégia semântica para surfar no bom nome que as vacinas ainda têm, é um outro caso depois para se ver, mas para já ainda têm bom nome, surfar no bom nome que as vacinas ainda têm para fazer passar a sua mensagem. Acontece que é errado. Eu lembro muito daquela música do John Bon Jovi, You Give Love a Bad Name. A vacina do Covid está a dar às vacinas um mau nome. Porquê? Porque não é vacina. Vacina, pelo conceito europeu, é um antigénio que se injeta, esperando que o corpo responda com a produção de anticorpos. Acontece que estas substâncias, RNA mensageiro e DNA, são muito mais próximas da terapia genética do que das vacinas. Não provocam a produção de anticorpos quando são injetadas. Como tal, arranja-se outro nome. Não se chame vacinas, porque não são vacinas. Vacinas era como era antigamente, do tétano, varíola e todas as outras que utilizavam
três tipos de situações: vírus inativado, vírus atenuado e subunidade viral. Essas sim provocavam da parte dos hospedeiros produção de anticorpos que seriam circulantes, até que a próxima vez que o bicharoco entrasse, levava na cabeça e não provocava doença. Ninguém vacinado ficava doente. Ninguém vacinado transmitia a doença. Ai, mas isto é que se chama vacina de Covid-19, a pessoa vacinada fica doente e a pessoa vacinada transmite a doença. Porquê? Porque não é vacina. Lisa e Marta. A Marta está farta de saber isto. A Lisa talvez não saiba. É inacreditável. Eu não sei se é maior a anormalidade. A Organização Mundial de Saúde dizer isto daqui del Rei, uma barbaridade destas, ou se é mais inacreditável, ninguém questionar. Ninguém põe em causa. Mas o que é isto? Isto não é fácil. Não é fácil. Porque as coisas mais óbvias não são visíveis. Não são. E depois, as pessoas que têm determinado tipo de conhecimento, muitas das vezes estruturado em bases que já perderam validade, postas perante nova evidência, nova factualidade, mesmo assim recusam-se a dar o braço a torcer. Eu acho, tenho algum estatuto para o fazer, tratei durante não sei quantos anos toxicodependentes, o meu doutoramento até nessa área, que estamos a assistir, se calhar não é só de agora, mas eu sou agora é que eu dei por ela, a uma dependência nova, que é a dependência de ter razão. Pessoas que são dependentes de ter razão. Pessoas que não, mesmo olhando para os factos, recusam-se a dar o braço a torcer e continuam na sua, que é uma coisa perfeitamente extraordinária. Isto da Organização Mundial de Saúde, recuando um pouco atrás, para não me perder, eu tomei aqui nota assim: antes da descoberta das vacinas, já existia a imunidade. A infecção natural estimula a imunidade. Resumindo aquilo que eu disse ainda há pouco. O assambarcamento da palavra vacina pelas substâncias ARN e ADN estimula a confusão e foi colhido com o conhecimento e com as decisões informadas das pessoas. Essa apropriação semântica tem como efeito imediato e direto colocar as técnicas ARN e ADN, destas chamadas vacinas do Covid, a partilhar indevidamente a confiança e os méritos consolidados da história das vacinas. No fundo, aquilo que eu disse ainda há pouco, mas dito num folgo. É isto que eu acho que a Lisa, com a sua ideia brilhante que teve de convidar a Marta, e eu para dar aqui também um jeitinho, nesta questão do tratado pandémico, faz imensa confusão chamar tratado pandémico, que eu estou convencido que nem os meus trinetes vão ter outra vez uma pandemia, pelo menos pela lógica da história. É assim, é isto que a história nos tem ensinado, a não ser o mundo está tão maluco, pode aparecer amanhã realmente outra pandemia, não sei, não digo que não, mas não é normal que aconteça, e como tal a história de chamar tratado pandémico faz a maior das confusões. Mas, portanto, chamar a atenção. Porquê que, repare bem, Lisa e Marta, quando é que já além leu, quem é que já ouviu discutir, argumentar, questionar porque é que os Estados Unidos e a Argentina se saíram da Organização Mundial de Saúde? Onde é que já se viu alguém escrever sobre isso? O que é que terá dado à nova administração americana, principalmente por intervenção do brilhante Robert Kennedy, que não se ouve, pelo menos aqui em Portugal, não se dá trela às decisões dele, independentemente dessa da saída da Organização Mundial do Saúde, outras que ele está a tomar brilhantemente, que está a tirar da gaveta factos que lá estavam dentro e que não saltavam para cá para fora, por razões claramente de influência dos lobbies a quem a anterior administração estava ligada. Isto são evidências, são factualidades que, para as conhecermos, temos que ligar ao Instagram ou ligar a outro qualquer motor de busca para tentar apanhar, porque o que seria normal é que a nossa comunicação social falasse nisso. Ninguém fala. Ninguém percebe. Porque é que um gigante como os Estados Unidos, porque é que um gigante como a Argentina resolvem descredibilizar a Organização Mundial de Saúde a ponto de se desligarem dela, e ninguém quer saber porquê. E, portanto, isto que eu disse, da propósito da imunidade coletiva e da imunidade, é para chamar a atenção das pessoas. Considerar a imunidade coletiva um conceito usado para a vacinação, dizer que só através da vacinação é que as pessoas podem ter imunidade, isto é de gelado na testa. Se não fosse tão grave. Quer dizer, é criminosamente redondo, falso.
E ninguém diz. Lisa, eu tenho estado a conter ao longo dos meses, para não dizer dos anos também, que começou em 2020, eu tenho assistido a muita anormalidade. Mas eu pensar assim, caramba, eu tenho que dizer de uma maneira tranquila, tenho que dizer aquilo que me vai na alma, senão, lá está, não cumpre a minha função. O médico não é só diga 33 respiro fundo à pessoa que está à sua frente. O médico tem, como a Lisa disse há pouco, doctor, quer dizer doc, ou quer dizer ensinar. O médico tem que estar, tem que dizer da sua experiência e das suas convicções. Nós somos um país democrático, somos um país livre. Eu tenho que dizer aquilo que acho. Não quer dizer que seja verdade aquilo que eu estou a dizer. Mas lá que é a minha verdade, é. E se as pessoas quiserem dar algum crédito a alguém que anda há 53 anos nisto, tentar ajudar as pessoas que me procuram, deem. Se não quiserem dar, também não deem. Porque isso é outra coisa interessante para referir. A nova administração lá americana, principalmente Robert Kennedy, nunca foi contra as vacinas. Ele sempre foi a favor do consentimento informado, que é completamente diferente. Esse é um negacionista? Não, mentira. Ele foi vacinado. O próprio Robert Malone, o criador das técnicas ARA e DNA mensageiro, também foi vacinado. Ele criou a vacina, logicamente, que tinha que testar nele. Só que agora está a ver que o filme não era bem como ele pensava que era. Mas, portanto, eles não são contra as vacinas. Como eu não sou contra as vacinas. Eu sou a favor do consentimento informado. Deus sabe de todos, cada um sabe de si. O que eu sou contra é a desinformação. É o obscurantismo, um assunto tão gravemente importante como é a saúde. Isso põe-me fora de mim. E não há direito. E não há direito que os nossos governos, que os nossos partidos que têm pertencido ao Bloco Central, PSD e PS, nunca tenham questionado esta questão. Vão a Bruxelas, fazem o que a senhora Van der Leyen diz, nem passa de vez em quando uma notícia que ela é casada ou foi casada com o CEO da Merck Sharp & Dohme ou da Pfizer ou o que é, e como tal, ninguém diz mais nada, ninguém. E é isto que eu não aceito e que eu não aguento. Isto das medicinas, a maioria delas, ou é Pfizer ou é Moderna. A Moderna tem uma história extraordinária. Moderna, para as pessoas que não sabem, quer dizer Modified RNA. É o que quer dizer Moderna. Uma empresa que em 2015 tentou fazer uma vacina para a gripe, não resultou, porque aquela gente toda morria, refira-se os animais, os desgraçados animais morreram, portanto a vacina não avançou. E a Moderna, criada em 2010, essencialmente para criar medicamentos para pessoas com cancro e terapias genéticas. Foi assim que a Moderna sempre foi o objetivo da Moderna, o target da Moderna, pessoas com cancro e terapias genéticas. E nessas pessoas, para o cancro e terapias genéticas, os produtos que lá eram testados e criados demoravam anos a ser aprovados pela FDA, pela Food and Drug Administration. Então agora, para pessoas saudáveis, incluindo grávidas e crianças, é aprovada em meia dúzia de semanas. Desculpe, mas eu ia dizer uma palavra que eu não posso dizer, mas começa por M. Que merda é esta? Que trampa é esta? Mas está tudo tarado aqui. Então, para as pessoas saudáveis, velhos e crianças, e grávidas, a coisa é aprovada, não digo de um dia para o outro, mas quase, e para os doentes demora anos para ser aprovado. Mas isto é a realidade. Então, mas que é isto? O que é que o Robert Malone diz? A ONU tem parceiros e acordos estratégicos com organizações globalistas como a Fundação Bill e Melinda Gates, a Gavi, já agora a Gavi foi uma empresa que faturou 2 bilhões de dólares à volta disso nos últimos anos, que tem duas figuras, pelo menos uma delas nós conhecemos muito bem, Seth Berkley, ninguém conhece, mas José Manuel Durão Barroso, toda a gente conhece, uma empresa criada para criar vacinas. E mais, fazem o seu trabalho tão bem que fizeram um levantamento dos patógenos prováveis, eventuais, que poderiam merecer a atenção de mais vacinas para obstaculizar esses patógenos que estão listados todos em trabalho. Isto é uma coisa do além. Graças a Deus. Deus é grande. Para já, outra declaração de interesse, eu sou católico. Se trazer por casa, mas sou católico. A Gavi foi oficialmente extinta. Se não foi ontem, foi antes de ontem, pelo governo dos Estados Unidos, e acabou-se esta pouca vergonha. Portanto, esta lufada de ares frescos que está a vir dos Estados Unidos, por extraordinário que possa parecer, não é comentada em Portugal. Ninguém sabe.
Isto que eu estou a dizer constitui novidade, de certeza, para muita gente, para a Marta Gameiro não, com certeza, e eventualmente para a Lisa também não. A Gavi foi criada pela Fundação Bill e Melinda Gates, já agora o diretor Tedros Adhanom é uma pessoa com um currículo questionadíssimo, questões de ordem política na terra dele, na Etiópia, coisas que eu não vou falar, porque também não tenho tanto conhecimento de causa, eu só gosto de falar daquilo que eu sei que tenho a certeza, mas tem um histórico muito complicado e é o único diretor-geral da Organização Mundial de Saúde que não é médico. A Covid-19, uma epidemia relativamente benigna, que teria sido facilmente administrável se tivesse seguido a ciência e as boas práticas na matéria. Aconteceu o que aconteceu porque ouviu-se o presidente da China tomar uma decisão, secundada logo pelo governo italiano, pelo Macron em França e pela Organização Mundial de Saúde. Logicamente que não é assim. A ciência, a medicina, a ciência, não é? Como lá outras áreas para a sua respectiva. Não é, não é catedráticos, médicos, investigadores que tomam conta de nós, da nossa saúde. Este tratado pandémico, chamemos-lhe assim, não tem na sua... Como seus maestros não são médicos. Então vão dizer a mim, médico, há 53 anos, não faço outra coisa da medicina, como é que eu hei de tratar um doente meu? Se eu hei de dizer para estar em casa ou se eu hei de sair de casa? Isso é uma coisa do além. Querer pessoas que são gestoras, acredito que brilhantes, vão dizer a mim como é que eu hei de fazer? Isto é uma coisa extraordinária. Ainda há bocado a Lisa disse que isto não impede que cada país tome as suas decisões em relação de saúde. Mas está-se lá a dar a volta. Só daqui a um ano é que não sei o quê, vamos estar aqui ao claro, mas tem que ir à base. E repito, e calmo já, como eu comecei. Isto tudo circula à volta da imunidade. Tudo isto tem a ver com imunidade. Formas de aumentar a nossa imunidade. A Organização Mundial de Saúde entende que só as vacinas é que nos dão imunidade. Se o assunto não fosse tão sério, dá vontade de rir, mas acontece que é assim mesmo. Mas é de imunidade que estamos a falar. Então, que tal falar sobre imunidade? Então, que tal falar sobre imunidade? Ninguém fala, porque não interessa, porque se percebeu o ridículo que é esta história toda de aceitar esta barbaridade que aquela organização está a fazer. É por isso que há países com a força dos Estados Unidos que já saltaram fora. Neste caso não está no tratado pandémico propriamente, ele só depois pode tornar as coisas práticas. O que acontece é que nas tais emendas que nós temos até dia 19 para rejeitar, está efetivamente escrito, onde é que eu tenho isto? Eu tinha aqui isto num papel, porque isto é muita coisa, que os países podem implementar, então, compromete-se, o artigo 35 do Regulamento Sanitário Internacional detalha os requisitos do documento de saúde, incluindo o formato digital, a identificação digital. Então, que os países comprometem-se a implementar isto nos seus países. A carteira digital está a ser feita em conjunto com a OMS pela Comissão Europeia, já foi aprovada e depois vai estar em ligação com o cartão europeu de vacinação, que supostamente entrará em 2026, e com o dinheiro digital que a diretora do Banco Europeu, a Lagarde, veio dizer que querem meter o dinheiro digital em outubro. E depois, então, o tratado pandémico poderá vir, então, nos tais estados de exceção, eles vão fazer umas tais conferências por partes que são muito semelhantes às cimeiras do clima. Uma coisa que vai acontecer todos os anos, que não se sabe muito bem o que vai, mas vai ter decidido qualquer coisa nessas conferências. E que nessas conferências também podem entrar empresas farmacêuticas, neste caso muito direcionadas para as vacinas. Então, qual é o perigo disto? Não sei se sabem, mas se calhar qualquer pessoa que tem uma empresa sabe que quando vai pedir um empréstimo a um banco, e é isto que é a promiscuidade disto, quando vai pedir um empréstimo ao banco, o banco não dá um empréstimo, principalmente a empresas, a grandes empresas, não dá um empréstimo, tomam lá o dinheiro. A empresa tem que seguir certos critérios. Tem que ter critérios de equidade, tem que ter critérios de igualdade de género, é por isso que se vê aí o género em todo lado, tem que ter critérios de apoio social, tem que ajudar a comunidade. Por exemplo,
Por exemplo, às vezes assim uma empresa de construção civil a comprar um jornal. Porque raio é que uma empresa de construção civil vai comprar um jornal? Porque tem que estar isento nos critérios de ajudar a comunidade, então compra o jornal para cumprir aquele critério. Portanto, os empréstimos que os bancos centrais neste momento fazem são com condições. Na prática, o que está a acontecer e o medo, principalmente que vem destes tratados, é que depois este tipo de ajudas para uma pandemia que venha por aí também venha com condições. Porque não sei se sabem, mas quando entrou vacina dentro dos países, os países para receberem uma bonificação do Banco Central tinham que atingir uma certa taxa de vacinação. Portugal cumpriu isso maravilhosamente bem, mas tinham, portanto, os bancos centrais criam condições para dar dinheiro. E como os bancos mundiais também estão envolvidos nestas questões dos tratados pandémicos, há este perigo de estas questões virem todas associadas a só recebes dinheiro para comprar isto se cumprires estes cuidados, se atingires uma taxa de vacinação. Por exemplo, não é preciso, por dizer, a OMS obrigar o que quer que seja. Há várias maneiras de obrigar os países a cumprirem certos critérios para conseguirem arranjar dinheiro. E isto está a ser tudo trazido através da saúde. E eu devo dizer que, se formos à definição do termo, ter empresas, grandes corporações e bancos a imiscuir-se nos governos é a definição literal de fascismo. O que vivemos, eu sei que isto pode ser forte e pode se calhar parecer que eu estou a exagerar, mas o que se vive atualmente entre a OMS e a Comissão Europeia e o Banco Mundial é fascismo sanitário. É tentar condicionar as medidas governamentais através de dinheiro, através de vocês têm que cumprir esses critérios para receber o dinheiro. E é um problema destes tratados comerciais em que há fundos comunitários, há fundos do banco e depois há empresas farmacêuticas, ou não são bem empresas farmacêuticas, são fundações público-privadas que fazem parcerias com bancos e com a Comissão Europeia e que supostamente têm fundos privados, mas não, os fundos privados na prática são fundos, é o nosso dinheiro. E há pouco, quando eu fiz a questão, que não era uma afirmação, era uma questão de que, porque se diz que este tratado não se sobrepõe à capacidade de cada país de adotar políticas individuais, no fundo lá está o que tu estás a dizer, ele nem precisa de sobrepor, depois estimula-se de outras maneiras e o próprio país vai ao encontro desse estímulo para poder ser financiado noutras medidas e noutras formas, não é? A burocracia instituída, e tanto os bancos a financiá-la e tanto o país dependente desse dinheiro para cumprir os objetivos que se comprometeu dentro do tratado, a coerção faz gravíssimo. É gravíssimo. E leis digitais e isto são formas, tudo bem, supostamente digitaliza-se tudo, temos uma estrutura digital pública como já existe na China e na Índia e em algumas partes da Índia e é tudo muito mais rápido e não sei o quê. Mas nós na Europa estamos protegidos por tudo e mais alguma coisa. Como nós vimos na pandemia, basta alguém se lembrar. E até agora, o ano passado, foi feito até o Pacto pelo Futuro, em que as pessoas se comprometem, também pode haver uma crise e os países comprometem-se a cooperar e não sei o quê. Basta o Tedros, ou até o Dr. António Guterres, se lembrar que amanhã que o mundo vai acabar porque tivemos mais 1 grau na temperatura, que entra tudo em estado de sítio, entra tudo em estado de exceção e de repente a Constituição já não vale de nada. Podem dizer tudo, podem dizer que a Europa é uma área muito segura, que nós temos direitos todos. Como nós vimos no Covid, pode tudo ficar em suspenso se a sociedade entrar em pânico moral. Portanto, até a OMS apresentar um relatório onde está escrito as consequências da gestão Covid. Até me garantirem que a Constituição não pode ser suspensa em momento algum, sob situação alguma, este tipo de tratados e este tipo de ferramentas, como as carteiras digitais e afins, não podem ser implementados de ânimo leve. É o que eu digo, isto no mínimo tem que ser discussão pública.
Isto porque realmente já se começa a ver que muito como aquilo que era dito, na realidade não se está a concretizar. E como tal, há essa sabedoria que eu sinto em clínica, as pessoas que já não pensam da maneira como pensavam há uns anos atrás. Elizabeth Tavares diz assim: o regresso da antiga ciência, a verdadeira, veio confirmar que os que questionavam as máscaras, as novas vacinas e defendiam a imunidade natural tinham mesmo razão. A dúvida agora é se e quando é que a Direção-Geral de Saúde, a Organização Mundial de Saúde, a Comissão Europeia e os mídias vão pedir desculpa por terem andado a enganar a população e a espalhar o ódio contra os que estavam do lado da verdadeira ciência. Deixo uma dica: só quem é íntegro e honesto vai aparecer em público a reconhecer que estava errado. Elizabeth Tavares, página 1.